Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 97. Salmo 97. Mantenha a sua Bíblia aberta neste Salmo, Salmo 97. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus. Tu que és o único e verdadeiro Deus, sobremodo elevado, acima de todos, a Ti adoramos neste instante. E agora, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho amado, te suplicamos que fales ao nosso coração. Tome cativa a nossa atenção. Não permita que nos distraiamos com nada, dentro ou fora de nós. Fixa, ó Deus, os nossos olhos em Ti e os nossos ouvidos sigam a Tua voz por meio da Tua palavra, que é santa. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor Deus. Leremos o Salmo de acordo com a exposição do mesmo. Neste grupo de salmos que nós temos visto, do Salmo 93 até o Salmo 100, conhecidos como salmos da realeza, os salmos que enaltece a realeza de Cristo, né? Cristo o Rei. Os salmos 93, 97 e 99, eles começam idênticos. Começam com a expressão, reina o Senhor. No Salmo 93, reina o Senhor, revestiu-se de majestade. Obrigado, irmão. No 97, reina o Senhor, regozije-se a terra. E no 99, que veremos a seu tempo, reina o Senhor, tremam os povos. Agostinho, ele disse que este salmo, ele apresenta a pessoa de Jesus. E Calvino também interpretou este salmo em referência à pessoa de Jesus Cristo. E nós faremos o mesmo aqui na exposição deste salmo. Nós, o tempo todo, devemos focar na pessoa de Jesus para entendermos este salmo. Agostinho chegou a afirmar que se não vermos a pessoa de Jesus neste salmo, não seremos capazes de compreender a sua mensagem. Então, para que possamos entender a mensagem deste salmo, nós devemos ter em mente aqui que ele fala do Senhor Jesus. Calvino também disse que este salmo é uma predição do reino futuro de Cristo, do reinado futuro de Cristo na sua glória. Quanto à autoria deste salmo e a ocasião em que ele foi escrito, nós não temos nenhuma informação. Nós não sabemos qual foi o salmista que escreveu este salmo, mas com certeza ele falou inspirado pelo Espírito Santo. E é isso que nos importa. No final das contas, o autor é sempre o Espírito Santo. O ponto central deste salmo está no verso 7. Vá comigo lá, por favor, no verso 7. Diz assim, sejam confundidos todos os que servem às imagens de escultura, todos os que servem à imagem de esculturas, né? Os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Repetindo, sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Então este versículo ele é o ponto central deste salmo, no qual nós vemos aqui que os idólatras são convocados a se apresentarem diante de Deus e a renunciarem os seus ídolos, pois do contrário eles ficarão confundidos, ou seja, decepcionados, envergonhados, ao verem que os seus ídolos nada puderam fazer por eles, né? Então, e este salmo nos traz a verdade de Cristo como o Rei exaltado. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Cristo é o Rei exaltado, o Rei que está acima de todos os deuses, o grande Deus acima de todos os deuses, o grande Deus acima de todos os seres humanos, de toda a criação. Ele é o Rei absoluto, o Rei exaltado. E olhando para este salmo, nós vemos aqui Cristo sendo exaltado em 4 ocasiões. Primeiramente, em seu trono, verso 1 e verso 2, diz assim, reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas,
nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Então o salmista, ele abre este salmo mostrando Cristo no seu trono de glória, mostrando Cristo exaltado no seu trono. E a temática evangelística e missionária que vem sendo apresentada desde o Salmo 93, nós a encontramos aqui também. Logo de início, fala-se de toda a terra se regozijando na presença do Senhor e de todas as muitas ilhas se alegrando na presença dele. Então nós temos aqui a temática de evangelização e missões, levando a glória de Deus para todos os confins da terra, para todos os povos. Nós temos também, além dessa temática, a temática da adoração alegre e jubilosa na presença de Deus. A adoração alegre e jubilosa na presença de Deus. Nós vimos, quando nós estudamos o Salmo 93, o Salmo 95, o Salmo 96, especialmente o Salmo 96, nós vimos que devemos apresentar ao Senhor, ou nos apresentar diante do Senhor com alegria. Sempre nós somos acometidos e abatidos por tristezas, por dificuldades. E muitas vezes, quando a gente vem aqui louvar o Senhor, o nosso coração está ali oprimido, está triste, abatido. Mas, meus irmãos, nós não podemos jamais perder de vista que nós estamos diante do grande Deus, adorando. E nós devemos nos alegrar pelo simples fato de podermos adorar o Senhor. Nós devemos nos alegrar pelo simples fato de podermos nos apresentar diante dele, se é que eu posso chamar isso de simples, né? Porque antes de Cristo ninguém poderia se apresentar diante de Deus. Foi apenas com o sacrifício de Jesus que o véu foi rasgado e agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Então eu uso a palavra simples aqui, não dizendo que é algo simplório estar na presença de Deus, mas o simples fato, né, apenas essa razão, o poder estar na presença de Deus, já deveria trazer ao nosso coração a mais profunda alegria, porque nós não tínhamos esse direito. E então este salmo começa: alegrem-se as muitas ilhas. O Senhor reina, e o motivo dele reinar é porque ele é soberano. E a consequência do reinado de Deus no coração dos seus filhos é a alegria. Deus reina, Cristo reina. E eu posso descansar no seu poder, descansar na sua graça. Toda a terra, as muitas ilhas, ou seja, a totalidade da raça humana, né? Toda a humanidade, não somente o povo de Israel, mas todos que estavam longe, nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, nós recebemos a seguinte ordem: regozije-se, alegrem-se. É a ordem da palavra de Deus para nós. Nós devemos estar diante de Deus regozijando, apenas pelo fato de podermos estar na presença dEle. Mas Ele é maravilhoso. Ele nos acolhe em sua presença porque Ele nos salvou. E porque Ele nos salvou em Cristo Jesus, Ele nos dá graciosamente todas as coisas que precisamos. Deus ama abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Como temos visto, meus irmãos, a alegria é a resposta mais adequada à grandeza da realeza de Cristo. O nosso louvor tem que ser um louvor alegre. A nossa adoração tem que ser uma adoração vibrante. A nossa vida de comunhão com Cristo tem que ser uma vida vibrante, uma vida alegre. A alegria é fruto do Espírito Santo no coração do crente, faz parte do fruto do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus no seu coração tem que ter alegria. Agora, a alegria não significa você rir à toa, um bobo alegre rindo de tudo.
Alegria significa você ter essa confiança no seu coração, essa paz na sua alma, em meio às piores tempestades da sua vida. É você não ceder à murmuração, à reclamação, mas trazer nos seus lábios louvor ao Senhor, cânticos de louvor ao Senhor. No verso 2, o seu trono, ou seja, a forma como Cristo reina, é descrito aqui de forma um tanto quanto assustadora. Nuvens e escuridão rodeiam o trono de Deus. Assim sendo, meus irmãos, quão diferente ele nos é apresentado daquelas imagens que nós vemos no catolicismo, por exemplo, um Cristo moribundo, semi-morto, semi-nu, pregado numa cruz, um Cristo para quem nos dirigimos e sentimos mais pena dele do que de nós mesmos, um Cristo por quem nós sentimos compaixão ao invés de admiração, como nós lemos há pouco no texto de Apocalipse 1, de 13 a 16, como Cristo é descrito ali, meus irmãos. Seus pés como do bronze polido. Bem, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, daqui a algumas semanas, daqui a 3 semanas, começaremos nossos estudos expositivos no livro do Apocalipse, às quartas-feiras. Então venha estudar conosco. E ali eu vou dar detalhes disso para você. Mas ali é uma linguagem que mostra a glória de Cristo. Os pés como bronze polido, no seu peito, à altura do peito, um cinto de ouro. As suas vestes talares, né? Aquelas vestes sacerdotais, com as mangas longas, compridas. Branco. O cabelo dele, branco como a alva lã. Né? Hoje em dia as pessoas fazem de tudo para esconder o cabelo branco. Naqueles tempos, cabelo branco era sinal de autoridade. Sinal de autoridade. Nada contra as irmãzinhas que pintam o cabelo, tá, irmãos? Por favor. Você não está pecando por isso, não. Tá? Mas o cabelo branco é sinal de autoridade. É sinal de alguém que viveu o suficiente para ter o que passar. Os olhos de Cristo, eles são olhos como labaredas de fogo. O olhar de Cristo perscruta o mais secreto do coração do homem. E o fogo da sua glória expurga o pecado. Não tem nada a ver com esse Cristo que é pintado pelas seitas. Esse é o Cristo glorioso. Aqui o salmista, quando fala de nuvens e escuridão o rodeando, significa que Deus foi Ele quem se revelou a nós. Um céu cheio de nuvens, de negras nuvens. Nós não vemos o que está além das nuvens. A nuvem, a escuridão, a nuvem ofusca a claridade, nós não conseguimos ver o que está além. Essa é a ideia. Deus se revelou a nós, Ele era totalmente oculto a nós, mas Ele se revelou a nós. Mas também aqui, quando diz que o seu trono, a base do seu trono é justiça e juízo, o salmista nos mostra aqui que o reino de Deus, o reino de Jesus, está fundado e estabelecido sobre a justiça, sobre a verdade. E Ele é a fonte da justiça, Ele não precisa de provas, Ele não precisa de investigações. Ele conhece o mais secreto do coração de cada um, por isso é que quando Ele julgar a cada um, Ele julgará consoante os pensamentos, as obras de cada um. O juízo, o reino dele, o seu trono, ele é eterno. O que o salmista nos mostra aqui é que os desígnios de Deus só podem ser conhecidos por nós, se Deus quiser nos revelar. Do contrário, se Ele não quiser revelar a nós, permanecerá como que escondido atrás de uma densa nuvem.
Não importa a circunstância, meu irmão, minha irmã, não importa qual for a circunstância, Cristo reina, Cristo é rei. Em seu trono de glória, ele julga com justiça e retidão todas as pessoas e todas as circunstâncias que são plenamente conhecidas por ele. Que vai no mais secreto do meu coração, Cristo conhece. Conhece até melhor do que eu. Jeremias, capítulo 17, verso 9, fala: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? No versículo seguinte, Deus responde: eu, Senhor, provo os corações. Ou seja, eu sei o que vai no coração enganoso. No seu coração enganoso. Eu provo o coração e peso os pensamentos para dar a cada um consoante as suas obras. Ele conhece o mais secreto dos nossos corações. E é por isso que ao nos julgar, o seu juízo é reto, é justo e não falha. Mas pense na vida sem justiça e sem o juízo de Deus. Essa vida seria desesperadamente terrível, desgraçadamente desesperadora, se nós não tivéssemos a certeza de que a justiça será feita. Deus fará a justiça. Quando pensarmos em Cristo reinando, em seu trono lá nos céus, também nós não devemos pensar que Ele está longe, distante de nós. Não. Mas sim que Ele está acima de todos. Qualquer supremo tribunal está abaixo do supremo juiz, que é Jesus. O seu trono, Ele reina absoluto. O convite de Deus aos homens é para que eles desfrutem da verdadeira alegria. Não há verdadeira alegria separada de uma vida de adoração e reverência diante de Deus. Não tem como você ser verdadeiramente alegre se você não for um adorador do Senhor. E se você, sendo um adorador de Deus, convertido a Cristo Jesus, um filho de Deus, um adorador do Senhor, a sua principal característica deve ser a alegria. Juntamente com o amor, a paz, a longanimidade, a fidelidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. Ou seja, o fruto do Espírito Santo. Em segundo lugar, Cristo é exaltado sobre os inimigos. Verso 3 a 6. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Nestes versículos, o salmista descreve a presença de Cristo, despejando a sua ira contra os inimigos, como se fosse uma terrível tempestade, devastando e varrendo a face da terra. Observe novamente o verso 3. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Eu não sei por que as pessoas têm tanta fissura por fogo, né? Já vi igreja até com nome, né? Igreja do Fogo Eterno. Meu Deus do céu, gente, o que é isso? Senhor, manda o teu fogo sobre nós. Meu Deus, irmãos, que absurdo. Ah, pastor, mas lá em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desceu sobre eles com línguas como de fogo. Mas não desceu como fogo, ele não era fogo. Ah, mas nós temos que ter o fogo do Espírito Santo em nosso coração. Bem, por isso eu até concordo. Uma vida fervorosa na presença de Deus, tudo bem. Se é esse fogo, eu até entendo. Mas tome cuidado, irmão, porque fogo na Bíblia, o fogo de Deus na Bíblia sempre foi sinal do juízo dele. Veja aí o texto. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos. Fogo consumidor, como nós vimos lá em Deuteronômio 4:24. A cena
descrita aqui por esses versículos, ela é encontrada em outras referências bíblicas. Por exemplo, no Salmo 144, versos 5 a 7. E também Miqueias 1, 3 e 4. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Miqueias 1, 3 e 4. Eu sei que esse livro quase a gente não lê, né? É aqueles livros da Bíblia que a gente procura, fica folheando de Gênesis a Apocalipse para ver se acha, mas está aí na sua Bíblia, pode ficar tranquilo. Lá no final do Antigo Testamento. Miqueias 1, 3 e 4. Se você não encontrou, preste atenção. Se você encontrou, leia comigo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Eu não sei você, mas quando eu leio um texto como esse, eu fico imaginando a cena. Dá medo? Dá medo? Montes se derretendo, vales se partindo, se fendendo, só com o passar de Deus, os passos de Deus. É este o Deus todo-poderoso e glorioso a quem nós servimos, mas é este Deus glorioso e todo-poderoso que os inimigos haverão de enfrentar. Os inimigos da cruz haverão de enfrentar este Deus. O verso 3, a figura do fogo, como eu disse, nos remete à ira de Deus, e Deus é apresentado como fogo que consome, lá em Deuteronômio 4, 24. Os relâmpagos, aí no verso 4, cruzando a escuridão do céu, carregado de densas nuvens, não somente apontam para o poder de Deus, como também para o seu juízo repentino. Ainda que o céu esteja coberto de densas e negras nuvens, ainda que saibamos que raios haverão de rasgar o céu, nós não sabemos que hora um raio vai fazer isso, que hora que um raio surgirá nos céus. A minha esposa ri de mim toda vez que o tempo está fechando e eu quero fotografar um raio. E aí eu pego o meu celular e vou tentar fotografar o raio. Nunca consegui. Até mesmo uma vez eu consegui, no exato momento que caiu o relâmpago, o raio, eu consegui tirar a foto. Só que o clarão do raio fez o efeito de um flash inverso. Saiu uma tela branca. Foi tão decepcionante. Né? Puxa vida. Quando eu consegui ser tão rápido para conseguir pegar o raio na foto, o clarão dele virou um flash muito mais forte que o flash do meu celularzinho. E eu não consegui pegar a foto. Aí a minha esposa fala, então se você quiser fazer isso aí, você tem que comprar um equipamento profissional, mas eu não vou comprar porque não é prioridade para a minha vida. Quem sabe um dia eu consiga, de alguma forma, registrar o exato momento de um raio. Mas o raio mostra para a gente, traz para a gente essa ideia de algo repentino. O juízo de Deus sobre os inimigos, ele é repentino e fulminante. O ímpio vive a sua vida zombando de Deus, achando que nada vai lhe acontecer. Ele segue a sua vida tranquilamente, achando que tudo vai dar certo para ele, quando de repente Deus vem com seu juízo sobre ele. Como um raio, rasgando a escuridão de um céu em tempestades. Ante o fulgor da sua presença, até as coisas mais estáveis e sólidas, como os montes. O monte, uma montanha, transmite-nos a figura de algo estável, de algo firme, de algo eterno, não é mesmo? Algo que, como que você desmancha uma montanha? Como que você pode destruir uma montanha? Ela é estável.
Mas diante dele, diante de Deus, do seu poder, as coisas mais estáveis não passam de pó nos seus pés. No verso 5, a repetição da expressão, na presença do Senhor, com letra maiúscula, todas as letras maiúsculas, né? Senhor. Na presença do Senhor, aí só com S maiúsculo, tem o objetivo de reforçar que Cristo é o eterno Deus. Senhor, com todas as letras maiúsculas, é o nome pactual de Deus. Yahweh, o nome com que ele se apresentou aos filhos dele. Ele é o rei e dono, Eliom, né? Senhor com S maiúsculo, lá no hebraico é Eliom, que significa o dono, o rei, o dono de tudo que existe. Ele não é um Deus como os ídolos dos pagãos. Cada nação tinha o seu Deus, tinha o seu ídolo. E o Deus de uma nação não interferia em outra nação, porque aquela outra nação tinha o seu Deus. Então, quando essas duas nações saíam para a guerra, não eram duas nações guerreando, mas eram dois deuses travando uma luta através dos seus exércitos. E o que vencesse era mais forte do que o outro. E o que perdesse se tornava um vassalo, um escravo do outro. O salmista aqui está dizendo, o Senhor é o Senhor de toda a terra. Ele não é Deus só de uma tribo, só de um lugar, só de um povo. Ele é o Deus de toda a terra. Não há um lugar sequer em todo o universo em que Cristo não põe o seu pé e diga, é meu. Tudo é dele. Como disse Abraham Kuyper, em todo lugar nesse universo onde Cristo coloca o seu pé, ele diz, isso aqui é meu, me pertence. Esse é o nosso rei. Esse é o nosso rei perante o qual nós devemos comparecer com alegria em nossos lábios. No verso 6, nós o encontramos lá no Salmo 19, de uma forma um pouco diferente. No verso 6 nós lemos, os céus anunciam a sua justiça. Lá no Salmo 19, verso 1, diz, os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Né? Ambos estão falando sobre a revelação de Deus na sua criação. Porém aqui no verso 6, nós temos um elemento especial. Esse verso 6 também aponta para o dia da volta do Senhor Jesus. Leia comigo esse verso agora, na perspectiva da segunda vinda de Cristo, no dia em que Cristo voltará. Os céus anunciam a sua justiça. Nós vimos há pouco na escola dominical, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, um dia de glória, um dia de exaltação do nome do Senhor. Gloriosamente ali nos céus, Cristo se apresentará. Gloriosamente, os céus serão o palco da glória da justiça do Senhor Jesus, porque dali de cima ele haverá de julgar os ímpios, haverá de proceder o julgamento, o dia do juízo final. Os céus então serão o tribunal de Deus, o tribunal de Jesus. E todos os povos veem a sua glória. Naquele dia não haverá um ser humano sequer que poderá se esconder da glória de Cristo e não ver a glória de Cristo. Todos verão a glória do Senhor Jesus. Hoje Cristo chama o pecador por meio dos seus filhos, espalhados pelo mundo, os quais estão proclamando a sua glória, proclamando o evangelho de Cristo entre as nações. Hoje, os inimigos são chamados a renderem-se na presença do Senhor de toda a terra. Mas chegará o dia em que tal chamado não existirá mais. O que eles terão da parte de Cristo será o fogo abrasador e destruidor, quando ele surgir nos céus e fizer todos dobrarem os seus joelhos na sua presença. Como você estará naquele dia? Todos nós estaremos lá naquele dia. Quer tenhamos morrido, naquele dia seremos ressuscitados. Se estivermos vivos, veremos tudo isso acontecer. A questão não é quando. A questão é como
nós estaremos naquele dia? A questão não é quando o Senhor Jesus virá. A questão é como eu estarei naquele dia. Como? Você viu como Deus vai tratar os inimigos dele? Como Deus trata os inimigos dele? E se você ainda não é salvo em Cristo Jesus, se você ainda não rendeu seu coração a Cristo Jesus, não clamou por ele, por sua salvação, Romanos 5, versículo 5 diz que você é inimigo de Deus. Não caia nessa história de que todo mundo é filho de Deus. Não, não é. Filho de Deus é somente aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no nome dele. João 1, versículo 12. Quem ainda não o recebeu como seu Salvador é apenas uma criatura que merece apenas a fúria da ira de Deus, a condenação eterna. Por quê? Porque ainda é inimigo de Deus. Talvez você nunca parou para pensar que o seu pior inimigo seja Deus. Se você não é convertido, não tenha dúvida. O seu maior inimigo não é Satanás, porque de Satanás Deus te livra. Se você não é convertido a Cristo Jesus, se você não é salvo em Cristo Jesus, não tenha dúvida, você não é o seu pior inimigo. Ainda que o nosso coração seja um dos piores inimigos que nós temos, mas não é o seu coração o seu pior inimigo, porque do seu coração Deus também te livra. Ele pode converter o seu coração, tirar esse coração de pedra que está no seu peito e colocar-lhe um coração convertido. O seu pior inimigo é Deus. E eu te pergunto, das mãos de Deus, quem pode livrar você? A resposta é, somente outro Deus. Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Porque Ele é Deus de Deus. Deus que veio da parte do Pai. Ele é tão Deus quanto o Pai é. Para aplacar a ira de um Deus todo-poderoso, somente outro Deus todo-poderoso, igual em glória, poder e justiça e santidade. Por isso que Jesus Cristo aplacou a ira de Deus na cruz do Calvário. Ira que deveria cair sobre nós. Cristo é o Rei exaltado, em terceiro lugar, sobre os falsos deuses. Versículos 7 a 9. Eu não vou me deter muito nesses versos, porque eles são, em que nós já ouvimos nos outros salmos, são bem parecidos. Mas no verso 7 a 9 diz, sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da sua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Estes versículos retomam o que nós já vimos lá no Salmo 96, 4 e 5. Contrastando o Senhor, Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro e vivo, com os ídolos dos povos, com os deuses dos povos. Naqueles tempos, via-se, como eu disse há pouco, as guerras como uma disputa entre os deuses. Não havia guerra que Deus não entrasse, que Ele não vencesse. As guerras que o povo dele perdeu, foi porque Deus estava punindo o seu povo por ter pecado contra ele. Mas não foi porque Deus foi mais fraco que os ídolos. Até mesmo porque os ídolos não passam de coisas vazias. Diante de Cristo, o Rei exaltado, todos os deuses são ídolos. Você lembra? No Salmo 96, quando eu falei sobre os ídolos, o jogo de palavras ali no hebraico, Deus, o Altíssimo, em hebraico é Elohim, Deus Altíssimo. Os deuses, os ídolos, são os Elilim,
coisas vazias. E é mesmo, pega uma imagem de escultura, por dentro ela é oca, não é? Por dentro ela é oca. Mas não é disso que o salmista está falando. Quando ele diz que eles são coisas vazias, elas são coisas vazias, é porque elas não têm poder nenhum, elas não têm vida alguma nelas. São apenas objetos. Você fazer uma oração para uma imagem de escultura é a mesma coisa que você fazer uma oração para uma caixa de som. Dessa aqui ainda sai voz, se o microfone estiver ligado. Mas é fácil a gente falar da idolatria dos outros, né? Vamos falar da nossa. Porque ídolo não é só, veja bem, todos os que se gloriam de ídolos. Ídolos não é só imagem de escultura. O seu desejo de sucesso, de ser famoso, famosa, o seu amor pelo dinheiro, o seu impulso sexual desenfreado, o seu desejo de ser honrado pelas pessoas, de ser aplaudido por onde você passar, o seu desejo de não ser contrariado por ninguém. Sabe o que é isso? Tudo isso? Ídolo. Tudo isso é ídolo no seu coração. E esses ídolos no seu coração, no meu coração, competem com Deus. Tomam o lugar de Deus. E nos põem de joelhos. Porque um ídolo, ele quer a nossa devoção. Ainda que um ídolo não seja nada além do que a nossa própria vontade. Porque a bem da verdade, seja qual for o ídolo que você está adorando, por trás desse ídolo, sabe o que está? O seu coração. É você engolindo a mentira que Satanás pregou para Eva lá no Éden. É certo que se você comer, você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia que Deus falou isso, se você comer do fruto, você vai morrer, para pôr medo em você, para você não comer. Porque Ele sabe que no dia em que você comer, você será semelhante a Ele, conhecedor do bem e do mal. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O homem já era semelhante a Deus. Mas Satanás propõe para o homem que ele seria semelhante. Em que sentido? Governando a sua própria vida. Ídolos fazem isso com o nosso coração. Ídolos fazem isso com o nosso coração. Eles querem por todas as formas, ou o nosso coração quer por todas as formas, ser agradado, ser carregado no colo, ser admirado, paparicado. E enquanto os ídolos estiverem em nosso coração, o nosso coração não desfrutará da verdadeira alegria que só Deus pode nos dar. Você está triste, irmão? E você não sabe a causa da sua tristeza? Não, está tudo normal na minha vida, tudo certinho, mas eu ando muito triste, estou deprimido. Eu convido você a investigar melhor o seu coração e ver se aí dentro não tem algum ídolo. Porque um ídolo é como um parasita sugando a nossa força. É inconcebível alguém que tenha Cristo Jesus no seu coração. É inconcebível se entregar à tristeza. Não estou dizendo que você não pode ser alguém que enfrente tristeza na sua vida. Você pode passar sim por tristeza. É possível, sim. E aliás, Cristo mesmo disse isso para nós. Nesse mundo nós teríamos aflições. Mas era para nós termos o quê? Bom ânimo. Alegria.
entusiasmo, firmeza, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Se não estamos desfrutando dessa alegria, porque existem ídolos em nosso coração, sugando toda a nossa vitalidade, toda a nossa alegria, toda a nossa força. E este ídolo nada mais é do que o seu coração, você mesmo, camuflado, escondido por trás de algum vício, de algum desejo, de alguma aspiração. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo. Olha só como vivem os filhos de Deus. Enquanto os ímpios são confundidos. Enquanto os ímpios são confundidos. Por que eles são confundidos? Porque eles põem a confiança no ídolo. Mas a resposta que eles têm do ídolo é uma decepção. Eles ficam decepcionados com o ídolo. Porque o ídolo não fez nada por ele, a não ser escravizá-lo ainda mais. É isso que o salmista quer dizer por sejam confundidos, ou seja, que eles fiquem envergonhados por terem confiado em ídolos em vez de confiar no Senhor. E aí ele diz assim no verso 7, prostrem-se diante dele todos os deuses. Mas espera aí, aqui ele está dizendo que os deuses são vivos, porque se eles vão prostrar diante de Deus, então eles são vivos, não é? Mas não, os ídolos não passam de objetos feitos pelas mãos humanas. Os deuses aqui é uma interpretação um pouco difícil mesmo, mas Calvino sugere para nós que deuses aqui não se refiram aos ídolos, mas sim aos seres celestiais, aos anjos, que têm um pouco da glória de Deus, uma fagulha da glória de Deus. E faz sentido. Talvez essa interpretação seja a mais correta para nós adotarmos aqui. Mas sejam ídolos, sejam apenas deuses, ídolos criados pelo ser humano, ou sejam os anjos, a palavra deuses aqui não é o que mais importa. O que importa aqui é saber que a interpretação correta é que nenhuma criatura com as suas ações, neste caso aqui os idólatras produzindo ídolos, né? Nenhuma criatura deve obscurecer a glória de Deus e tomar para si a glória que é devida somente a Deus. Sejam os idólatras fabricando imagens de escultura, sejamos nós com os nossos ídolos no nosso coração, seja o que for, nenhuma criatura pode ofuscar a glória de Deus. Por isso que todos devem se prostrar diante dele. É essa a ideia do verso 7. A resposta do verso 8 é muito maravilhosa. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da justiça, da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, e tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Enquanto os idólatras se veem confundidos, se veem totalmente perdidos em si mesmos, os filhos de Deus estão exultando de alegria, vibrando de alegria por ver a justiça do Senhor sendo executada sobre a terra. Deus nos convida para uma vida de alegria em meio às maiores agruras, às maiores dores, às piores dificuldades. Deus nos convida para vivermos uma vida de alegria e não vivermos moribundos, vivermos frustrados, cabisbaixos. Deus nos convida para vivermos exultando na presença dEle. Meus irmãos, para pecadores que mereciam o inferno, mas estão agora caminhando pela graça de Deus para a glória celestial, não deveria haver motivo de tristeza para nós. É lógico, nós podemos passar por momentos de dificuldade e ficarmos abatidos, sim. Mas não por muito tempo.
Não por muito tempo. É claro, se tivermos Deus. Se não o tivermos, não há esperança alguma de alegria para o nosso coração. A cada vitória que Israel tinha com Deus, a cada vitória que nós temos com Deus, cada experiência que temos com Deus no nosso dia a dia, nós temos uma oportunidade de conhecê-lo ainda mais. De vermos quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é amoroso, quanto Ele é misericordioso e todo-poderoso. De igual forma, irmãos, nós também temos a oportunidade de cada dia desfrutar da companhia do Senhor em nossa vida. Para isso nós precisamos renunciar diuturnamente aos ídolos do nosso coração. Os ídolos não se manifestam apenas, como eu disse, em forma de imagens de escultura, mas especialmente por meio dos nossos desejos. Para conseguir tal coisa, eu faço o que for preciso. Possivelmente você está diante de um ídolo. Você faz o que for preciso mesmo, tem certeza? Não, para conseguir comprar aquela casa, eu vou fazer o que for preciso. Vai ser preciso você mentir para o fisco, vai ser preciso você roubar um banco. É isso? Não, peraí. É tudo que for honesto. Irmãos, nós devemos ficar atentos com o nosso coração. Se tem uma coisa que nosso coração faz com muita facilidade, é ídolo. Enquanto você está matando um ídolo no seu coração, ele já está produzindo mais 2, 3. Casse os ídolos no seu coração, destrua-os e volte-se somente para Cristo. Que a sua devoção seja somente para o Senhor Jesus. Que a advertência contida nesses versos 7 a 9 nos faça desviar o olhar do pecado e olhar para o nosso coração em busca dos ídolos que possam ali haver e eles serem destruídos para a glória do Senhor. E assim vivermos regozijantes na alegria do Senhor e jamais troquemos Deus pelos ídolos. Isso é loucura, insanidade. Por fim, irmãos, Cristo é o Rei exaltado no meio do seu povo. Verso 10 a 12. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma de todos os seus santos, livra-os da mão dos inimigos. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Cristo salvou-nos para si mesmo. Cristo nos santifica para si mesmo, para Ele mesmo. Um dia Ele nos glorificará, nos dará corpos gloriosos, para vivermos eternamente com Ele. O povo de Deus é constituído por todos aqueles que o amam e que não buscam a ajuda dos ídolos, disse Calvino. Se você é um filho de Deus, de fato, você ama a Deus e não busca ídolos para servi-los. Mas se você encontra um ídolo no seu coração, você o mata, o destrói. Isso é ser um filho de Deus. O verso 10 diz, vós que amais o Senhor, o que temos que fazer? Detestai o mal. Amar a Deus significa não somente tê-lo como centro do nosso viver e a razão da nossa alegria e louvor, mas implica também em odiar tudo quanto Ele odeia. Odeia, detestai o mal, odeie o mal. Se há um ódio que é permitido estar no nosso coração, é o ódio contra o mal. O crente deve detestar o mal, deve repudiar o mal, seja ele como for. Tenha ele a aparência que tiver, o crente deve detestar o mal. Mas se você tem observado como os crentes hoje em dia estão mais parecidos com os ímpios. E a coisa começou em banho-maria, começou lento.
Os crentes começaram a imitar os ímpios nas suas roupas, nas suas diversões. Hoje nós já vemos igrejas. Você só sabe que é uma igreja porque está escrito lá fora, igreja tal. Porque parece uma boate. Parece uma boate. E os crentes se comportam pervertidamente como se estivessem numa boate mesmo. Não há qualquer compromisso com a santidade de vida. No verso 11, ainda no verso 10, lembremos-nos que Deus guarda a alma dos seus santos. Deus não tem compromisso nenhum com o ímpio. Se você está vivendo de forma ímpia na presença de Deus, Deus não tem compromisso nenhum com você. Até mesmo com os santos, ou seja, aqueles a quem Ele salvou, o compromisso dele com os santos se dá por conta dele mesmo, por amor a Ele mesmo. Porque Ele empenhou a palavra dele, Ele vai cumprir. Ele empenhou a palavra dele, Ele vai cumprir. Ele disse que te salvaria, te salvou e vai te manter salvo até o fim. Mas isso é por causa dele. Por causa da glória dele. Não caia nessa história de que você, como crente agora, pode decretar para Jesus. Eu decreto em nome de Jesus que tal coisa acontece. Que decretar o quê, rapaz? Que conversa é essa? Se você pode decretar alguma coisa então na sua vida, então decrete, daqui para frente eu não peco mais. Porque a razão do seu sofrimento é o seu pecado. Mas qual ser humano, qual de nós tem o poder de dizer isso? Daqui para frente eu não peco mais. Eu tenho poder para fazer isso. Cristo me deu todo o poder para viver uma vida de piedade. Infelizmente eu não consigo, porque muitas vezes eu peco. E por que muitas vezes eu peco? Porque ainda sou pecador. Um pecador que está sendo lapidado dia após dia na presença de Deus, preparado dia após dia para estar com Ele na glória eterna. Porque essa perfeição só atingirei nos céus. Mas dia a dia estou sendo aperfeiçoado por Cristo. Não existe esse negócio de decretar. O compromisso de Deus é com o sangue de Jesus que está sobre os seus santos, sobre os filhos dele. O verso 11 é lindo demais. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. A luz e a alegria é o que nós experimentamos na presença de Deus. E a Bíblia diz que elas se difundem. A ideia aqui é de um semear, né? Deus vai semeando luz no caminho dos seus filhos. Vai semeando alegria na vida dos seus filhos. É como o sol que vai rompendo no amanhecer e cada vez mais a luz vai difundindo e traz a luz e espanta toda a escuridão. É assim Deus na vida do crente. Dia a dia, a luz e a alegria vão expandindo em nossa vida. Por isso a resposta é, vamos juntos, verso 12? Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Deus estava oculto a nós, mas em Cristo revelou-se. E em sua palavra Ele nos mostra quem Ele é. Agora podemos caminhar em sua presença, desfrutando da verdadeira alegria e andando na luz do seu olhar. Fomos capacitados por Ele a responder a Ele com amor e com louvor. Quanto mais assim o fizermos, mais alegria encontraremos em Deus e mais de sua glória desfrutaremos. É provável que passemos por momentos de densas e difíceis trevas, mas Deus sempre derramará sua luz sobre nós para guiarmos
as nossas vidas o tempo todo. Somos assim desafiados a, nesses momentos difíceis, ficarmos firmes em sua presença, para que o exaltemos com amor, confiança e louvor. Concluindo, irmãos, Cristo é o Rei exaltado. Nada muda esse fato. Aqueles que hoje nele se alegram, jamais serão confundidos e nem ficarão na escuridão das trevas. A luz de Cristo resplandecerá cada vez mais e mais sobre os filhos de Deus. Que seja assim na minha vida, na sua vida, para a glória do Senhor. Amém.